Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vado Concursos. Hoje, dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Penal da Bahia, nós iremos trabalhar hoje mais uma disciplina aqui nas nossas baterias de questões aqui no nosso canal do YouTube, beleza? Hoje nós iremos abordar a disciplina de Direitos Humanos, mais especificamente aqui nesses três temas. Iremos trabalhar hoje tanto o tema aqui, Direitos Humanos na Constituição Federal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? E o Decreto Federal número 7.037, beleza? Então, hoje nós filtramos aqui 10 questões da nossa banca FGV, em cima aqui desses três assuntos dentro da disciplina de Direitos Humanos, beleza? Então, quero convidar você que se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa aquele like e quero deixar aqui o desafio para vocês, certo? Estou trazendo aqui 10 questões, espero que vocês acertem aí pelo menos 8 das 10, vocês colocam aí no comentário quantas questões vocês estão acertando, perfeito? Então, vamos junto aqui mais uma bateria de questões para o nosso concurso da Polícia Penal da Bahia, certo? Se você está aqui pela primeira vez, é o primeiro vídeo para a Polícia Penal da Bahia que você está assistindo no nosso canal, nós temos uma playlist só de questões para a Polícia Penal da Bahia aqui no nosso canal. Então, dá uma pesquisada aí nas playlists, você vai achar aqui outras baterias de questões, certo? Lei da execução penal, direito constitucional, direito penal, direito processual penal, legislação extravagante, está tudo lá, beleza? Então, sejam mais uma vez aí todos bem-vindos. Antes de iniciarmos aqui nossas questões, eu quero deixar aqui o nosso combo da Polícia Penal da Bahia à disposição de vocês, beleza? Muita gente aí já adquiriu o nosso material, está gostando muito. Se você ainda não adquiriu, está perdendo tempo, o material está num preço super acessível. Nesse combo você vai receber o Vadimeco e o caderno aí com 1.850 questões focando na Polícia Penal da Bahia. Esse Vadimeco vai conter aí toda a parte da legislação, todas as leis do seu edital, legislação atualizada, súmulas, mnemônico, espaço para anotação, material aí, pós-edital todo atualizado, organizadinho aí por tópico, por assunto, bem legal, certo? E você vai ter também aqui, material com 1.850 questões abordando aí todas as disciplinas do seu edital, perfeito? Então, material aí todo organizado, separado por tópicos, também aqui, pós-edital, material perfeito. Você pode estar adquirindo aí pelo site, deixei o site aqui na descrição do vídeo, ou pode estar entrando em contato diretamente comigo via WhatsApp e lá a gente bate um papo e eu te envio esse material lá pelo WhatsApp, beleza? O material está super acessível, não perca tempo, excelente material para você fazer um acompanhamento até o dia da sua prova, perfeito? Então, sem mais conversa, sem mais delongas, vamos iniciar nossas questões. Pessoal, vamos lá, questão número 1 em tela. O policial militar João, aprovado no último concurso para o ingresso na corporação, participou de sua primeira operação policial na favela Alfa. Após ter conseguido remover barricadas colocadas por criminosos em vias públicas para impedir a entrada da polícia, o PM João e sua equipe chegaram na principal rua da localidade, onde informes de inteligência da polícia apontavam residir agentes do crime conhecidos como vapores do tráfico de drogas, isto é, pessoas que venderiam entorpecentes no varejo diretamente aos consumidores. Apesar de não contar com qualquer mandado judicial e não estar configurada situação flagrancial, o PM João indagou ao PM, responsável pela operação, se poderia adentrar à força em determinada casa, ocasião em que foi-lhe respondido o seguinte. Então vamos lá, pessoal. Conforme esse contexto aqui, vamos assinar aqui nossa alternativa correta, certo? A letra A diz o seguinte, positivamente, pois a casa é asilo de violabilidade relativa do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo por ordem policial ou judicial. Senhores, negativo, vejam só. Vejam que nossa Constituição traz a respeito da inviolabilidade do domicílio. Ela traz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial, certo? Então, alternativa aqui incorreta, nada de ordem policial, certo? Então, você só pode quebrar essa inviolabilidade do domicílio nessas situações aí, certo? Desde que seja consentimento do morador, flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro e durante o dia por determinação judicial, perfeito? Então, alternativa A aqui, incorreta. A letra B, positivamente, pois a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de suspeita por informe de inteligência policial, flagrante delito ou por determinação judicial. Negativo, senhores. Negativo. Então, como eu falei aqui, as hipóteses que você só vai poder adentrar, além aí do consentimento do morador, caso aí de flagrante delito, certo? Desastre para prestar socorro ou por determinação judicial
desde que seja durante o dia, perfeito? Letra C, ó, negativamente, pois a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, perfeito, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro durante o dia por determinação judicial. Perfeitamente aqui, ó, literalidade aqui da nossa lei, do artigo 5º da nossa Constituição Federal. Então, o PM ele não vai poder entrar à força lá na residência. Então, negativamente, certo? Para a entrada dele. Pois essa casa é asilo inviolável, ninguém pode penetrar sem consentimento, ó, do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou determinação judicial durante o dia. Perfeito? Então, gabarito nossa questão número 1, alternativa letra C, ó. Perfeito? Espero que todos estejam aí acertando a nossa questão número 1 e vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos à questão número 2, ó. O presidente da República, representando a República Federativa do Brasil, assinou um tratado internacional de proteção aos direitos humanos. Ao tomar conhecimento desse fato, Maria, estudante de Direito, questionou seu professor a respeito da posição do referido tratado em relação à ordem constitucional brasileira. O professor respondeu corretamente que, nas circunstâncias indicadas, vamos lá, alternativa A, todos os tratados de direitos humanos que venham a ser aprovados em cada casa do Congresso Nacional terão a natureza jurídica equivalente à lei ordinária. Pessoal, alternativa aqui incorreta, certo? Não terão aí essa equivalência à lei ordinária. Vejam só que lá no artigo 5º da nossa Constituição, especificamente lá no parágrafo 3º, ele vai tratar a respeito dessa situação. Ele fala que os tratados internacionais, na verdade, tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes do quê? Às emendas constitucionais. Emendas constitucionais e não a lei ordinária, perfeito? Então, alternativa A, incorreta. A letra B diz assim, ó, todos os tratados de direitos humanos, uma vez assinados pelo presidente da República, produzem efeitos imediatos no território brasileiro, tendo natureza jurídica equivalente à lei ordinária. Negativo. Já vimos aqui que não tem essa situação aqui de lei ordinária, certo? Destaca aqui que a assinatura do presidente da República obriga o país no âmbito internacional e internamente é necessária a aprovação dentro do Congresso Nacional, certo? Então, falando aí internamente, é necessária a aprovação dentro do Congresso Nacional. E também aqui não equivale aqui à lei ordinária, beleza? Letra C, ó. Todos os tratados de direitos humanos, uma vez assinados pelo presidente da República, produzem efeitos imediatos no território brasileiro. Negativo. Acabei de falar isso aqui. Tendo a natureza jurídica equivalente à emenda constitucional. Sim, eles vão ter aí a natureza jurídica equivalente à emenda constitucional, porém eles não produzem efeitos imediatos no território brasileiro, certo? Tendo em vista aí que é necessária aprovação no Congresso Nacional. Perfeito? Então, alternativa C, incorreta. Alternativa D, ó. Os tratados de direitos humanos que venham a ser aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos de votação por maioria absoluta dos votos dos respectivos membros terão natureza jurídica equivalente à emenda constitucional. Senhores, não é a maioria absoluta dos respectivos membros. Lembre lá que são o quê? 3/5, certo? Então vejam só, maioria absoluta é uma coisa, quórum qualificado é outra. Maioria simples é a maioria dos presentes. Maioria absoluta é a maioria da totalidade da casa. Então, o quórum qualificado por aprovação da emenda constitucional é o quórum de 3/5 da casa, certo? Então, alternativa incorreta. Nos restou aqui a alternativa letra E, logicamente, gabarito nossa questão número 2, que ele vai tratar o seguinte, ó. Os tratados de direitos humanos que venham a ser aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação, por uma maioria qualificada de 3/5 dos votos dos respectivos membros, terão natureza jurídica equivalente à emenda constitucional. Perfeitamente. Foi o que nós discutimos aqui, explicando todas as outras alternativas incorretas. Perfeito? Então, fechando nossa questão número 2, gabarito, letra E. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, à questão número 3. Ó. Após amplas investigações, as autoridades competentes locaram o êxito em prender João, criminoso, quanto mais e que praticava inúmeros atos de violência contra suas vítimas, incluindo crianças. Apesar dessa prisão, os comparsas de João, conhecidos como Pedro e Maria, continuavam a praticar crimes. Em razão da dificuldade na localização de Pedro e Maria, embora fosse sabido que João sabia do esconderijo que utilizavam, um agente levou os seus superiores à sugestão de que João fosse torturado para que fornecesse as informações almejadas. A sugestão apresentada
Letra A, pode ser acolhida apenas mediante supervisão judicial. Senhores, negativo, certo? Negativo. A Constituição Federal ela assegura que ninguém será submetido à tortura, certo? Pouco importando aí o contexto. Letra B, pode ser acolhida apenas porque crianças foram vitimadas? Não. Dependente aqui das vítimas, a nossa Constituição ela veda aqui essa situação da submissão à tortura, beleza? Letra C, não pode ser acolhida, já que incompatível com a ordem constitucional. Perfeito, justamente. Ela não pode ser acolhida, certo? Já que é incompatível com a ordem constitucional. Justamente. Vejam só que lá no nosso artigo 5º, no inciso 3, ele vai trazer que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Perfeito? Então, independente aí da situação, independente da vítima, jamais aqui o agente de segurança pública, ele vai poder usar de tortura para que alguém confesse ou dê a ele alguma informação, perfeito? Então aí, alternativa correta, gabarito nossa questão número 3, letra C, não pode ser acolhida já que é incompatível com a ordem constitucional, perfeito? Então, alternativa aí correta, letra C, gabarito nossa questão número 3, seguimos para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 4. Ó. Determinado batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, por seu comando, iniciou análise dos aspectos afetos à criminalidade em certa comunidade carente, com o objetivo de deliberar pela realização ou não de uma operação policial no local durante a epidemia do Covid-19. À luz das determinações exeradas pelo STF, essas operações policiais podem ser realizadas, letra A, durante o horário escolar, quaisquer que sejam as circunstâncias fáticas. Senhores, negativo, certo? Essas operações já devem ser realizadas em situações absolutamente excepcionais, que devem ser devidamente justificadas por escrito pela autoridade competente, com a comunicação imediata ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, responsável pelo controle externo da atividade policial. Certo? Então, alternativa A aqui, ó, incorreta. A letra B, ó, desde que haja prévia autorização do Ministério Público Estadual, independentemente de apreciação judicial. Senhores, negativa. A comunicação do Ministério Público é feita imediatamente após a deflagração da operação. A ausência de sigilo da operação pode comprometê-la, perfeito? Então, alternativa aqui incorreta. Alternativa C, ó. Em situações absolutamente excepcionais, desde que haja prévia autorização do Ministério Público Estadual. Senhores, negativos, certo? Como eu expliquei aqui nas alternativas anteriores, é feita aí imediatamente após a deflagração da operação, essa comunicação ao Ministério Público, beleza? Alternativa D, ó. Em situações absolutamente excepcionais, com a comunicação imediata ao Ministério Público Estadual. Senhores, perfeito, certo? Alternativa aqui, ó, correta. Letra D, gabarito da nossa questão número 4. Então, as operações elas devem ser aqui em situações absolutamente excepcionais, com a comunicação que é imediata ao Ministério Público Estadual, perfeito? Então, aí a alternativa aí correta. Letra E traz em situações absolutamente excepcionais, com prévia oitiva do Ministério Público, negativo, certo? Negativo aqui de prévia oitiva. Então, alternativa aí correta da nossa questão número 4, letra D, isso aí em conformidade com as determinações aí do STF, beleza? Então, fechando aqui mais uma questão, vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 5. Determinado tratado de proteção aos direitos humanos foi assinado pelo Estado brasileiro e, a partir desse momento, iniciou-se um intenso movimento, capitaneado pelas entidades de proteção aos direitos humanos, para que fosse incorporada a ordem interna com eficácia jurídica equivalente às emendas constitucionais. Então, nós estamos falando aí de, certo? Direitos humanos que vão ter aí eficácia jurídica equivalente às emendas constitucionais. Para que isto ocorra, é preciso que seja aprovado. Vamos lá, letra A. Em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, pelo voto de 3/5 dos respectivos membros. Pessoal, perfeito. De cara aqui já gabarito nossa questão número 5, letra A. Certo? Então, esses tratados eles devem ser aprovados ó, em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, pelo 3/5 dos votos dos respectivos membros. Perfeito? Isso aqui é em conformidade lá com o nosso parágrafo 3º, artigo 5º da nossa Constituição. Então, aqui, perfeito, já de cara, gabarito nossa questão número 5, letra A. Ela sempre vai, vocês fiquem atentos aí no parágrafo 3º, a todas essas características, esses tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos respectivos membros, serão equivalentes ao quê? Às emendas constitucionais. Perfeito? Então, fechando aqui a questão número 5, gabarito, letra A, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 6, ó, tratando aqui a respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Analisa as afirmativas a seguir e assinale verdadeiro ou falso, certo? Então, nós temos aqui 3 alternativas.
A primeira alternativa diz assim: o casamento não será válido senão com livre e pleno consentimento dos números, vedando-se a prática da poligamia. Senhores, alternativa aqui incorreta, certo? Distintamente aqui do afirmado, a Dude não veda a prática de poligamia, certo? Vejam só que lá no artigo 16 ele vai tratar lá que o casamento não será válido senão com livre e pleno consentimento dos números apenas, certo? Ele não trata aqui especificamente da poligamia. Então, alternativa aqui, ó, falso. Certo? Vocês vão conferir isso aqui lá no artigo 16 da Dude, para que vocês possam comprovar aí a resposta, beleza? A nossa segunda alternativa diz assim, ó, ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitui um delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Senhores, alternativa aqui correta, certo? Isso aqui em conformidade lá com o artigo 11 da Dude. Ele trata especificamente disso aqui, que ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constitui um delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte de que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Certo? Então, segunda alternativa aqui, ó, verdadeira. Nossa terceira alternativa diz assim, ó, todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outro país, salvo em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Senhores, perfeitos, isso aqui em conformidade lá com o artigo 14, beleza? Conformidade aqui com o artigo 14 da nossa Dude, certo? Então, todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Alternativa aqui, ó, verdadeira, certo? Então, nós ficamos com o respectivo gabarito. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Gabarito nossa questão número 6, letra B, ó. Beleza? Então, fechando aqui a nossa questão número 6, vamos seguir aqui para a nossa próxima questão. Então, vamos lá, questão número 7. Ó. A Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 75 anos e sua competência na proclamação de diretrizes básicas dos direitos e liberdades de todos os seres humanos permanece. Com relação às características dos direitos humanos, avalie as afirmativas a seguir. A alternativa 1 diz assim, ó, elas são universais, uma vez que todas as pessoas têm direito a eles. Senhores, alternativa aqui correta, perfeito, certo? Então, a universalidade aí significa que são titulares dos direitos humanos todas as pessoas, bastando a condição aí de ser uma pessoa humana para poder invocar a proteção destes direitos. Beleza? Então, alternativa 1 aqui, ó, correta. Afirmativa 2, são indivisíveis, pois não há hierarquia entre eles. Justamente, a afirmativa 2 aqui também está correta, pois a indivisibilidade quer dizer tanto que não existe hierarquia entre eles, quanto eles devem coexistir, beleza? Então, a alternativa 2 aqui, ó, também correta, direitos aqui humanos são indivisíveis. A letra número 3, ó, são inalienáveis, em razão de que não podem ser tirados por outros, nem podem ser concedidos voluntariamente por ninguém. Também aqui, alternativa 3, ó, correta, certo? A inalienabilidade, os direitos humanos são inalienáveis na medida em que não permite, certo, a sua desinvestidura por parte do titular, não podendo ter transferido ou cedidos, certo, a outro, ainda que com o consentimento do agente, sendo, portanto, aí indisponíveis e inegociáveis, beleza? Então, a alternativa 3 aqui é também perfeito, e a alternativa 4 diz são interdependentes, posto que a realização plena de um direito depende no todo ou em parte da realização de outros. Senhores, por fim aqui, nossa alternativa 4 também está correta, certo? Pois a interdependência determina que os direitos humanos são interligados, uns dependendo dos outros, beleza? Então, temos aqui também nossa alternativa correta, alternativa 4. Então, nós ficamos com o seguinte gabarito, alternativa 1, 2, 3 e 4, correto, gabarito nossa questão número 7, letra E. Perfeito? Então, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 8, ó. Com relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, analisa as afirmativas a seguir. Então, nossa primeira alternativa trata o seguinte, ó, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, salvo quando suspeito de ter cometido crime hediondo. Senhores, negativo aqui, ó, salvo quando suspeito de cometer crime hediondo, negativo. Em nenhuma hipótese, a pessoa pode ser submetida aqui a tortura, nem tratamento
ou castigo cruel, beleza? Então, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Isso aqui em conformidade no nosso artigo 5º lá da nossa Constituição, beleza? Então, alternativa 1 aqui, ó, incorreta. Alternativa 2, ó, toda pessoa tem direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei, exceto quando suspeito de envolvimento em ato lesivo à ordem pública. Senhores, negativa aqui para suspeito de envolvimento em ato lesivo à ordem pública, certo? Nós temos aqui tanta previsão legal lá na DUD como na nossa Constituição. Todos são iguais perante a lei, têm direito sem qualquer distinção, igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração contra qualquer incitamento a tal discriminação, certo? Isso aqui nós também temos a previsão legal lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal, perfeito? Então, alternativa aqui 2, ó, incorreta. E nossa alternativa 3 diz assim: toda pessoa acusada de ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente, até que sua culpabilidade venha a ser provada de acordo com a lei. Senhores, perfeitamente, certo? Alternativa aqui, ó, correta. Tanto aqui nós temos o disposto previsto lá na nossa DUD como nossa Constituição Federal, certo? Então, aí toda pessoa acusada de ato delituoso tem direito de ser presumida inocente, certo? Até que sua culpabilidade venha a ser provada de acordo com a lei, beleza? Então, alternativa 3 aqui, ó, correta. Então, nós ficamos aqui com o gabarito letra C, se somente a afirmativa 3 estiver correta, perfeito? Então, fechando a questão número 8, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 9, ó. No Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3, que é o decreto número 7.037, está presente o eixo orientador 2, Desenvolvimento e Direitos Humanos. Então vamos lá, agora nós falamos aqui do decreto 7.037, certo? Que é o Programa Nacional de Direitos Humanos. Então fizemos aqui questões de direitos humanos na Constituição Federal, fizemos questões da Declaração Universal de Direitos Humanos, agora nós iremos responder aqui questões sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos, o decreto 7.037, perfeito? Então vamos lá. Assinala a única diretriz a seguir que pertence ao eixo 2. Então você tem que ter o conhecimento desse eixo 2, beleza? Então se você ainda não fez a leitura desse decreto, está disponível no nosso Vadimec o decretozinho todo atualizado, bem legalzinho. Você pode fazer a leitura lá e ficar aí por dentro de todas as questões, beleza? A letra A diz o seguinte, ó: promover e proteger os direitos ambientais como direitos humanos, incluindo as gerações futuras como sujeitos de direitos. Senhores, vamos lá. Primeira alternativa aqui já de cara é o gabarito da nossa questão número 9, certo? Então, a alternativa aqui correta está em conformidade, certo? Com esse eixo 2, certo? Então, lá no artigo 2º, a PNDH3, ele diz que será implementado de acordo com os seguintes eixos orientadores e suas respectivas diretrizes. Aí tem o eixo orientador 2, que é o desenvolvimento de direitos humanos, que ele vai trazer lá a diretriz número 6, promover e proteger os direitos ambientais como direitos humanos, incluindo as gerações futuras como sujeitos de direitos, beleza? Então, alternativa aqui correta, letra A da nossa questão número 9, beleza? A letra B trata assim, ó, integração e ampliação dos sistemas de informações de direitos humanos e construção de mecanismos de avaliação e monitoramento de sua efetivação. Isso aqui vai estar previsto lá no eixo orientador 1, beleza? A letra C diz fortalecimento dos direitos humanos como instrumento transversal das políticas públicas de interação democrática. Vai também estar previsto lá no eixo 1, certo? Do decreto. A letra D, ele vai trazer garantia de direitos humanos de forma universal, indivisível e interdependente, assegurando a cidadania plena, com previsão lá no eixo orientador, ó, 3, beleza? E por último, a letra E vai trazer promoção dos direitos de criação, promoção dos direitos de crianças e adolescentes para o seu desenvolvimento integral, de forma não discriminatória, assegurando seu direito de opinião e participação. Isso aqui também previsto lá no eixo orientador 3. Então é interessante que vocês façam essa leitura para que vocês saibam onde está aí presente cada item desse, beleza? Então ficamos aí com o nosso gabarito da nossa questão número 9, letra A. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos à questão número 10, ó, finalizar nossa bateria de questões, focando aqui na disciplina de Direitos Humanos, para o nosso concurso da Polícia Penal da Bahia, certo? Espero que todos estejam indo do bem nas nossas questões, certo? Coloque aí nos comentários quantas questões vocês estão acertando. Vamos finalizar aqui a nossa bateria de questões, beleza? Questão número 10 diz assim, ó: uma das diretrizes do Programa Nacional de Direitos Humanos é a interação democrática entre o Estado e a sociedade civil como instrumento de fortalecimento da democracia participativa. Avalie se as ações programáticas relativas a essa diretriz incluem. Então vamos lá, nós temos aqui 4 alternativas, vamos ver aqui se
As ações programáticas relativas a essa diretriz incluem alguma dessas alternativas, beleza? Primeira alternativa diz assim, ó, criar mecanismo que permita uma ação coordenada entre os diversos conselhos de direito, visando uma agenda comum para a implementação de políticas públicas de direitos humanos. Pessoal, alternativa aqui correta, certo? Perfeita aqui, ó. Isso aqui em conformidade lá com o objetivo estratégico 1 do Programa Nacional de Direitos Humanos, beleza? Então, alternativa 1, ó, correta. Alternativa 2, ó, criar base de dados dos conselhos nacionais, estadual, distrital e municipais, garantindo que o público em geral tenha acesso a ela. Perfeito? Senhores, também aqui perfeito. Alternativa 2, ó, correto, certo? Aqui em conformidade com o nosso Programa Nacional de Direitos Humanos também, beleza? Alternativa 3, ó, estimular o debate sobre a regulamentação e efetividade dos instrumentos de participação social e consulta popular, tais como lei de iniciativa popular, referido, veto popular e plebiscito. Senhores, não é referido aqui, ó. Não é referido, certo? A banca aqui só trocou aqui referendo por referido. Então, a alternativa aqui, ó, incorreta, beleza? O certo aí será iniciativa popular, referendo, veto popular e plebiscito. Alternativa 3, incorreta. E a alternativa 4, estimular o debate sobre a redução da maioridade penal, com vistas a impactar o aliciamento de menores para o tráfico de drogas e responsabilizar as pessoas em cometimento de atos infracionais. Senhores, a ideia é justamente defender não a redução da maioridade penal, além de não constar esse tópico dentro dos objetivos estratégicos 1, certo? Então, a alternativa aqui, ó, está incorreta, certo? Seria aí, certo, lá desenvolver campanhas de informação sobre adolescentes em conflito com lei, defendendo a não redução da maioridade penal. Então, alternativa 4 aqui também incorreta, 3 incorreta. Ficamos aí com a alternativa 1 e 2 apenas, gabarito nossa questão número 10, ó. Letra A, perfeito? Então, senhores, fechando aqui mais uma bateria de questões sobre direitos humanos para o nosso concurso da Polícia Penal da Bahia, certo? Minha gratidão aqui a todos vocês que chegaram até o final. Deixa aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram e até a nossa próxima aula.